O rubídio é um elemento químico de símbolo Rb de número atômico 37, 37 prótons e 37 elétrons. O rubídio é um elemento metálico leve, branco prateado e do grupo dos metais alcalinos. A massa atômica é 85,4678. O elemento é altamente reativo, com propriedades similares a outros elementos do grupo 1, bem como uma oxidação na atmosfera terrestre muito rápida. O rubídio tem um isótopo estável 85 Rb. O isótopo 87 Rb, que compõe quase 28% da ocorrência natural do rubídio, é ligeiramente radioativo, com uma meia-vida de 49 bilhões de anos, mais de 3 vezes maior que a idade estimada do universo. Dois químicos alemães, Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff, descobriram a existência do rubídio em 1861 pelo método então descoberto de espectroscopia de absorção atômica de chama. Seus compostos têm aplicações químicas e eletrônicas. O metal do rubídio é facilmente vaporizado e tem um alcance de absorção espectral prático, fazendo dele um alvo frequente de manipulação a laser de átomos. Não se conhece nenhum ser vivo que tenha necessidade do rubídio no organismo. No entanto, como o césio, os íons de rubídio são manejados por organismos vivos de um jeito similar aos íons de potássio, são ativamente aproveitados por plantas e por células de animais vivos. Características: o rubídio é um metal alcalino macio, de coloração branca prateada brilhante que perde o brilho rapidamente em contato com o ar. Muito reativo, é o terceiro elemento alcalino mais eletropositivo, e pode ser encontrado líquido na temperatura ambiente. Igual aos demais elementos do grupo 1, pode arder espontaneamente com o ar produzindo chama de coloração violeta amarelada. Reage violentamente com a água desprendendo hidrogênio. Forma amálgamas com o mercúrio. Pode formar ligas com o ouro, com os demais metais alcalinos, com metais alcalino-terrosos, antimônio e bismuto. Igual aos demais metais alcalinos, apresenta um único estado de oxidação, mais um. Reage com dióxido de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e halogênios. Com o oxigênio forma pelo menos 4 óxidos. Onde é usado? O rubídio pode ionizar-se com facilidade, por isso está estudando-se o seu uso em motores iônicos para naves espaciais, ainda que o xenônio e o césio tenham demonstrado uma maior eficiência para este propósito. É utilizado principalmente na fabricação de cristais especiais para sistemas de telecomunicação de fibra ótica e equipamentos de visão noturna. Outros usos do rubídio são: revestimentos fotoemissores de telúrio rubídio em células fotoelétricas e detectores eletrônicos. Afinador de vácuo, getter, substância que absorve os últimos traços de um gás, especialmente oxigênio, em tubos de vácuo para assegurar seu correto funcionamento. Componente de fotorresistências, ULR, Light Dependent Resistors, resistências dependentes da luz, resistências nas quais a resistência elétrica varia com a iluminação recebida. Em medicina, o rubídio 81, radioativo com emissão de positrão usado no exame PET em medicina nuclear. Isótopos não radioativos usados para tratamento da epilepsia e na separação por ultracentrifugação de ácidos nucleicos e vírus. Fluido de trabalho em turbinas de vapor. O RBA4 e 5 tem a maior condutibilidade elétrica conhecida à temperatura ambiente de todos os cristais iônicos,
podendo ser usada na fabricação de baterias na forma de delgadas lâminas, entre outras aplicações elétricas. Se estuda a possibilidade de empregar o metal em geradores termoelétricos baseados na magnetohidrodinâmica, de forma que os íons de rubídio gerados a alta temperatura sejam conduzidos através de um campo magnético, gerando uma corrente elétrica. Fabricação de vidros especiais. Em muitas aplicações pode ser substituído pelo césio ou composto de césio correspondente, por sua semelhança química. Abundância e obtenção. Apesar de não ser um elemento muito abundante na crosta terrestre, encontra-se entre os 56 elementos que englobam, conjuntamente, uns 0,05% do peso da mesma, não podendo ser considerado como escasso. Representando aproximadamente 78 ppm em peso, é o 23º elemento mais abundante, e o 16º dos metais, superando outros metais comuns como o cobre, o chumbo e o zinco. É, ainda, 30 vezes mais abundante que o césio e 4 vezes mais que o lítio, metais de cuja obtenção é extraído como subproduto. Esta disparidade ocorre porque não se conhece minerais em que o rubídio seja o elemento predominante, entretanto, como o seu raio iônico é muito similar ao do potássio, 2000 vezes mais abundante, substitui-o, em ínfimas quantidades, nas suas espécies minerais, donde aparece como impureza. É encontrado em diversos minerais como leucita, polucita e zeoldita. A lepidolita contém uns 1,5% de rubídio, podendo superar em alguns casos em até 3,15%, e é de onde se obtém o metal na sua maioria. O cloreto de potássio e outros minerais de potássio contêm quantidades significativas de rubídio, possibilitando a sua extração de forma rentável. Do mesmo modo, depósitos de polucitaídas podem conter até uns 1,35% de arbidas, entre os que se destacam são os do Lago Bernick em Manitoba, Canadá. O metal é obtido, entre outros métodos, reduzindo-se o cloreto de rubídio com cálcio em vácuo, ou aquecendo seu hidróxido com magnésio em corrente de hidrogênio. Pequenas quantidades podem ser obtidas aquecendo seus compostos com cloro misturados com óxido de bário no vácuo. A pureza do metal comercializado varia entre 99% e 99,8%. Isótopos. Se conhece 24 isótopos de rubídio, existindo na natureza somente dois, o Arb-85 e o radioativo Arb-87. As misturas normais de rubídio são ligeiramente radioativas. O isótopo Arb-87, que tem uma meia-vida 4,75 e 10 anos, se tem usado muito para a datação radiométrica de rochas. O Arb-87 decai a ESAR-87 estável emitindo uma partícula beta negativa. Durante a cristalização fracionada, o estrôncio tende a concentrar-se na plagioclase permanecendo o rubídio na fase líquida, de modo que a razão Arb/ESAR no magma residual se incrementa ao longo do tempo. As maiores razões, de 10 ou mais, estão nas pegmatitas. Se a quantidade inicial de estrôncio é conhecida ou pode extrapolar-se, medindo as concentrações de Arb e ESAR e o quociente ESAR 87/ESAR 86 pode determinar-se a idade da rocha. Evidentemente a idade média da rocha medida será a da rocha se esta não sofreu alterações depois de sua formação.
A frequência de ressonância do átomo de Arb87 se usa como referência em normas e osciladores utilizados em transmissores de rádio e televisão, na sincronização de redes de telecomunicação e na navegação e comunicação via satélite. O isótopo também é utilizado na construção de relógios atômicos. O isótopo Arb82 se utiliza na obtenção de imagens do coração através da tomografia por emissão de positrons. Devido à sua curta meia-vida, 1,273 minutos, se sintetiza, antes de sua administração, a partir de estrôncio 82. Precauções. O rubídio reage violentamente com a água, podendo inflamar o hidrogênio desprendido na reação. 2-Arb mais 2H2O 2-Arb, O, mais H2. Para assegurar a pureza do metal e a segurança na sua manipulação, se armazena este elemento sob mineral seco, no vácuo ou em atmosfera inerte.